E no episódio passado, Dodge conseguiu derrotar o cara da magia Lupus, o segundo canino mascarado, e enfrentar Mesh. Lance vai ter que enfrentar o terceiro canino da magia Lupus. E rapaziada, muito obrigado pelos 3.000 inscritos, vocês são fodas. Então já se inscreve e deixa o like aí pra gente bater a meta dos 5k. Sem mais enrolações, bora pro episódio. E o episódio já começa na porradaria, com o Irtmad falando que se Lance for fraco, ele vai pagar bem caro por isso. Lance não quer saber de fofoquinha, e já usa seu poder de gravidade pra cima do terceiro canino, ainda zomba da cara dele, dizendo que não tem tempo pra brincadeira. O Irtmad some numa poça de lama, e Lance fica confuso. Então o terceiro canino lança o jutsu de clone da sombra, e aparece um monte de clone surpreso, já que Lance usa magia de gravidade. Ele fica empolgado porque Lance é forte, e vai pra cima dele. Lance usa sua magia graviolho novamente, derrotando todo mundo que tava ali. O Irtmad dá uma risada e fala que a habilidade de Lance é inútil. Então surge um espinho vindo da lama e Lance consegue desviar. Lance bola um plano falando que é só derrotar o original, já que tudo é um monte de boneco de lama. Lance usa novamente sua mágica de gravidade, só que dessa vez ele mira em todos. O Irtmad aparece atrás dele e usa sua magia de lama para prender Lance. O Irtmad começa a lançar um monte de bola de lama, com o peso de uma bola de boliche. O terceiro canino da magia Lupus começa a conversar com Lance, já que a magia de gravidade da família Crown, e que era um desperdício de talento, já que a linhagem de Lance é uma das melhores. Então o Irtmad faz uma proposta para Lance. Já que ele tinha tanto potencial, o terceiro canino poderia indicá-lo como subordinado, já que Lance tem muito talento, porém o ambiente que ele vive é muito ruim. O Irtmad lança: diga-me com quem andas, que direi quem és. Lance pergunta o que ele quer dizer com isso. O terceiro canino fala que Lance entendeu, e que não precisa dele repetir, e que se Lance continuar andando com os lixos da casa Adler, ele também vai se tornar um. Meu irmão, se ele fala isso pro Mesh, ele já lança logo um botadão na cara. O Irtmad continuou com seu papinho de vilão, já que gente do nível dele tem que se cercar de pessoas do mesmo nível. A magia Lupus é perfeita, já que todos têm talento de sobra. Lance diz que a força da convicção dele não depende de ambiente nenhum, já que sua irmã não é tão superficial assim. Lance pergunta se ele não conseguiu entender, e explica pro terceiro canino que pra Lance, ele é apenas um segunda categoria. O Irtmad começa a dar risada de deboche, e pergunta se ele tem noção do que ele está dizendo. Lance, sem perder tempo, dessa vez usa a gravidade na lateral. Só que o terceiro canino fala que isso é inútil, já que ele fez um amortecedor dentro da parede debaixo do chão, e que enquanto ele não descobrir o truque dele, não vai fazer efeito nenhum. Enquanto o Irtmad está se vangloriando ali na parede, Lance começa a usar escombros do ataque anterior, faz um pequeno arranhão na bochecha de Irtmad, o obrigando a sair da parede. O Irtmad fica chocado, já que Lance percebeu desde o começo que o truque dele era anular a magia de gravidade. Lance volta na conversa que o Irtmad tinha citado, repetindo que se o ambiente for bom, a pessoa fica forte, segundo a lógica de Irtmad. Então Lance diz que o ambiente dele é melhor. O Irtmad começa a refletir sobre o seu passado, já que ele é de linha dupla desde a nascença, e que o poder mágico dele nem se compara a seus companheiros. O Irtmad continuou na escola Easton a partir da divisão anterior, e como já era esperado, no fim ele acabou se afiliando à magia Lupus, e que a partir daquele momento, ele recebe a educação disponível somente para os melhores da casa Leng. Então é natural que ele seja forte. O Irt já tá boladão, e fala que o calouro tá se achando demais, perguntando pra Lance se ele estava tão convencido assim se ele ia ganhar. O terceiro canino então apela pra uma poção mágica, e de repente ele desperta um poder muito acima do nível dele. Então ele usa sua magia de lama novamente, e brota um Megazord com cabeça de bode na frente de Lance. O Irtmad começa a explicar que essa magia está em outro nível, já que é uma magia de alto nível que apenas poucas linhas duplas conseguem usar. O terceiro canino volta a ter flash do passado, lembrando que o valor de uma pessoa é determinado pelo desenvolvimento dela. Resumindo que quem tem poder, tem tudo. O Irtmad continua bolado, e fala que ele realmente é uma pessoa de valor, já que ele chegou, venceu e mereceu, já que essa magia é totalmente inalcançável para alunos inferiores como Lance. O bode vai pra cima de Lance, que consegue se esquivar facilmente. Lance retorna a explicar que o Irtmad chamou os alunos de inferiores, mas a verdade é que ele ainda não entendeu nada, que graças a um deles, ele lembrou de algo muito importante, e esse aluno não poderia ser outra pessoa, né? Lance começa a ter lembrança de Mesh, dizendo que não tem habilidade suficiente para tomar decisões racionais, que o único que pode proferir ofensa contra eles é ele. Lance também usa uma magia de alto nível. O terceiro canino percebe que os pilares pararam o movimento do bode de lama, e Lance conclui
concorda com aquilo, já que cada um dos pilares exerce uma força enorme gravitacional, e que o monstro preso dessa forma é puxado para todos os lados, e ele acaba se desintegrando. Então o monstro é explodido, e o terceiro canino fica chocado, já que a magia mais forte dele acabou perdendo. O Irtmide volta novamente com seus pensamentos antigos, com seu pai dizendo para ele almejar ser o melhor da escola, e que para ele, o Irtmide ainda não tinha valor nenhum. Seu pai pergunta quanto que ele vai ser um homem de valor, e o Irt fica traumatizado com aquela cena. Lance então joga um livro para ele, e comenta que esse livro é dele, já que dá para perceber que ele usou bastante. Lance também começa a contar a sua história, já que seus pais davam todo o valor à aparência e status social, e pela forma que o terceiro canino está reagindo, parece muito que ele foi criado num ambiente parecido com o de Lance. Lance à primeira vista, fala que pode parecer que o valor é determinado por talento e status, mas que ele não acredita nisso. Lance não consegue concordar com uma única palavra que ele fala, porém mesmo depois de tudo isso, ele ainda respeita muito o esforço que ele teve. O terceiro canino aceita a derrota, e começa a refletir sobre as palavras de Lance, e a cena corta finalmente para a luta principal, onde o segundo canino está lutando contra Mesh. Sem tempo de lero-lero, Mesh já avança para cima dele, dando uma voadora bem em cima de sua cabeça. Ele bloqueia e é voado para longe. Mesh então bota a guarda, e o segundo canino faz um ataque na velocidade da luz, cortando o braço de Mesh. Abyss, o segundo canino, fala para Mesh que ele não tem condições nenhuma de vencê-lo. Ele usa sua magia com uma seta e começa a se teletransportar em volta de Mesh, cortando Mesh em vários locais diferentes. O segundo canino pergunta se ele compreende a diferença gritante entre eles, e se Mesh ainda pretende desafiar ele mesmo diante dessa tamanha desproporção, ele não vai se conter. Mesh interrompe a fala dele e fala que não faz diferença nenhuma. Abyss começa a refletir sobre o que Mesh tinha falado anteriormente, já que ele queria viver em paz com sua família. Só que ele não consegue acreditar que Mesh pensa assim, já que a situação de Mesh é similar à do segundo canino. Abyss fala para ele mostrar seu verdadeiro poder, então ele puxa um artefato mágico que suga qualquer tipo de magia, e que em 30 minutos, o poder mágico da Lemon vai desaparecer. A marca dela vai sumir e ela nunca mais vai poder usar magia em sua vida. Mesh fica puto e fala que se isso realmente for verdade, ele vai quebrar essa máscara tosca na cara dele. Abyss fala que ele é muito confiante e começa novamente seu ataque de velocidade com as setas, dizendo para Mesh que falar seus ideais é muito fácil, mas que colocar na prática que era difícil. Mesh está sendo todo cortado, e de repente o segundo canino acerta bem no abdômen de Mesh, dizendo que no fim, Mesh não conseguiu proteger ninguém. Abyss percebe que sua espada está presa, e que ele não consegue retirar. Mesh fala que finalmente conseguiu pegar ele, agarra o pescoço do segundo canino e afirma que seu abdômen é bem duro, dá uma cabeçada nele, jogando ele pra longe e retirando sua espada. Então a máscara dele cai, e finalmente o rosto do segundo canino é revelado. Mesh percebe que o olho dele está vermelho, e que isso só poderia significar uma coisa: você que fuma maconha, você vai morrer. Mesh pergunta se é conjuntivite. Abyss fica surpreso e pergunta se Mesh realmente não sabe sobre esse olho. Abyss começa a explicar sobre o olho dele, e que esse olho é o olho de demônio, e que esse olho impede que temporariamente o oponente use magia. Caraca, brother, isso aí é um pouco apelão, hein? Em um mundo onde magia é tudo, as pessoas sempre tiveram medo dele por causa desse poder ocular. Mesh se sente culpado e pede desculpa, já que esse olho não funcionaria nem um pouco nele. Abyss fala que não tem problema nenhum, já que ele sempre foi inimigo da magia, e já que Mesh cresceu num ambiente benevolente, ele não deve entender, e que certas pessoas nunca deveriam ter nascido neste mundo. Então, cortando o papinho furado, ele cria uma esfera mágica no campo de batalha. Mesh percebe que tem uma flecha no seu abdômen, e quando Abyss vai pra cima dele, Mesh não consegue nem ter reação, e acaba sendo todo perfurado pela espada do segundo canino. Abyss pergunta para Mesh se ele está surpreso por ter ficado mais lento, e diz que qualquer movimento dentro daquela esfera é desacelerado, exceto o dele, e que pelo contrário, o movimento dele ainda é acelerado. Ele ataca Mesh novamente e se surpreende com a reação de Mesh, dando um soco em câmera lenta no chão, criando uma parede entre eles. Abyss fica surpreso com aquela força mesmo desacelerado, e quando Abyss fica de bobeira ali refletindo, Mesh vem em câmera lenta e dá um socão na fuça dele. Abyss bloqueia, porém sua espada é toda quebrada, e entende o plano de Mesh, já que ele tinha socado o chão apenas para diminuir a rota para onde ele poderia se movimentar. Abyss tenta recuar para se recompor e o Mesh pisa no seu pé, dando um super soco bem na barriga do segundo canino, fazendo quebrar a esfera e voar para longe. Abyss está chocado que ele foi neutralizado por uma força incompreensível, e Mesh não dá tempo dele respirar, já corre por trás dele e lança uma joelhada bem na costela, fazendo ele voar novamente, igual um boneco de plástico. Abyss comenta que se ele perdesse aqui, não faria nenhum sentido a existência de vida dele, então ele tenta contra-atacar Mesh novamente, porém Mesh segura sua espada apenas com a mão, e dá uma lapada de antebraço no pescoço dele, solta outra pernada nele, depois um soco aéreo e um chute bem na cabeça para finalizar, quebrando a esfera de vez. Ah, mas tu acha que acabou, meu
meu parceiro. Acabou foi o caramba. Mesh agarra ele como se fosse o Rock Lee e manda a Lotus oculta, deixando o segundo canino todo esbagaçado no chão. Mano, eu particularmente já gostava muito de Mesh. Depois dessa referência aí do Rock Lee, esse anime me ganhou 100%. Voltando pro episódio, Abyss está derrotado no chão, pensando como seria ter nascido uma pessoa normal, e que quando ele era moleque, este olho tinha despertado, com seus pais abalados com aquela situação, já que ele era uma existência que negava a magia presenteada por Deus, e que por isso foi nomeado o Olho do Demônio. Abyss também acabou sendo isolado de qualquer parte externa do mundo, sendo confinado no porão de casa, se alimentando apenas de sopa e pão. E esses dias continuaram, até que um dia seus pais tentaram o matar, e foi aí que ele percebeu que não devia ter nascido. O mestre Abel viu utilidade nele, e que não importa que ele seja apenas uma ferramenta útil, mas que mesmo assim, ele sequer conseguiu cumprir as expectativas, e que ele voltou a ser um ser humano inútil. Mesh também começa a falar, e que como Abyss tinha dito, Mesh teve muita sorte na vida, não conseguindo entender seus sentimentos, e que caso ele queira, Mesh pode ser seu amigo. Abyss fala que ele realmente é um garoto bom e sincero, que dá até inveja, porém isso não poderia ser possível. Além dele ter esse olho, um dia a atitude de Mesh também vai mudar, e em consideração à gentileza de Mesh, ele vai dar uma alerta, dizendo pra ele não prosseguir além daqui, já que Mesh não tem capacidade nenhuma de vencer Abel, porque a verdadeira força dele nem se compara com aquela vez que ele tinha o encontrado. Mesh corta o papinho furado e agradece o alerta, mas que de qualquer modo, ele vai arrebentar a cara do Abel, e além de tudo, a atitude de Mesh nunca mudará. Por mais que o mundo inteiro rejeite o olho de Abyss, a atitude de Mesh com ele não vai mudar, e o segundo canino fica surpreso com as palavras de Mesh, já que Mesh não pode usar magia nenhuma e foi assim que seu voo criou, e que na próxima vez que eles se encontrarem, eles vão ter que comer um profiterole juntos. Agora eu tenho que falar profiterole, né, já que estão reclamando que eu chamava de pãozinho de mel, é foda. Mesh segue caminho, deixando o segundo canino ali frustrado e pensativo, mas que achou Mesh um rapaz muito interessante, e o episódio se encerra aqui. E aí rapaziada, o que vocês acharam do episódio? Cara, eu confesso que a luta de Mesh e o segundo canino me impressionou bastante, mas eu não achei que Abyss ia tomar esse esculacho todo não. E vocês, o que acharam? Deixa a opinião aqui no comentário que eu vou estar sempre interagindo com vocês. Eu vou ficando por aqui, não esquece do likezão e te vejo nos próximos episódios. Valeu, valeu!